Fala galera, beleza? Seja bem-vindo ao meu canal, o canal do Pintor Empreendedor. Eu me chamo Claudinei e tenho 27 anos. E hoje eu estou aqui num lugar especial, num parque, e vou falar um pouquinho da minha história. Bom, tu deve estar te perguntando por quê aqui nesse parque. Tu que me segue é acostumado a me ver na obra, trabalhando, na pintura, né? E hoje eu estou num lugar que me remete muito ao meu início. Por que o meu início? Aqui foi onde eu comecei a trabalhar na pintura. Porém, antes de trabalhar na pintura, eu era estudante. Eu estudava e trabalhava no Senai. Foi meu primeiro lugar de carteira assinada que eu trabalhei. Então, para quem não conhece, o Senai é uma escola, né, que dá oportunidade para o jovem se profissionalizar, né? E no Senai tu ganha o teu salário. A tua carteira ela é assinada e depois, se tu é um bom aluno, tu sai já trabalhando nas empresas. E foi no Senai que eu e um colega meu, a gente decidiu que a gente não ia seguir nesse ramo. Ali a gente fazia um curso de preparador de máquinas, né? E a gente decidiu que a gente não ia trabalhar nesse ramo. Eu particularmente porque eu não gostava de trabalhar em ambiente fechado. Eu ia trabalhar em empresa, indústria, tudo fechado. Eu não queria isso para mim. Meu colega também não. Então a gente decidiu que a gente ia abrir o nosso negócio. Ele falou, tá, mas o que a gente vai abrir? Daí o pai dele já trabalhava no ramo da construção. O pai dele trabalhava na pintura já há bastante tempo. Só que o pai dele, devido à idade, já estava parando, né? E nós ia dar o início. Foi aí que a gente começou a ingressar nesse ramo da pintura. Tudo muito bom, tudo mil maravilhas. A gente saiu do Senai, a gente disse para a empresa que a gente não ia trabalhar ali na empresa, né? Dar seguimento. E a gente começou a trabalhar na pintura. A gente foi no Sebrae. A primeira coisa que a gente foi no Sebrae, fez tudo certinho, a gente abriu nossa empresa, nosso CNPJ, a gente abriu o MEI e beleza, agora vamos conseguir o trabalho. E eu lembro, pessoal, que o nosso primeiro salário, ele foi de R$600. R$600 a gente dividiu esse salário em três. Em três, porque era eu, ele e o pai dele. O cliente era nosso primeiro cliente que a gente tinha conseguido, né? E ali foi nosso primeiro salário. E eu lembro quando a gente estava saindo antes ali, que a gente estava no Senai, que a gente estava decidindo que a gente abriu o nosso negócio, a gente caminhando, a gente falou assim um pro outro, cara, assim ó, a gente vai abrir um negócio, só que a gente não vai poder comprar um tênis da prestação, porque a gente não sabe o que a gente vai receber, né? Porque quem trabalha por conta, tu não sabe, né, quando é que tu vai ter trabalho. E assim que foi. E a gente botou a cara, e no início, como todo início, foi muito complicado, porque a gente era novo, né? Então as pessoas elas não davam credibilidade para nós. Elas achavam que a gente não tinha responsabilidade de assumir uma obra, assumir uma casa, fazer uma pintura. Então a gente ia de obra em obra. Batia ali, ó, meu nome é Claudinei, a gente está aqui e tal, a gente trabalha na pintura. E as pessoas não davam oportunidade. Mas de tanto a gente persistir, mostrar que a gente queria, que a gente sabia, era só dar uma oportunidade, então as portas elas começaram a se abrir. Começamos então a ter os nossos primeiros clientes. Foi um cliente aqui, daí tu sabe, quando tu faz um servicinho meio bem feito, né? E daí outra pessoa te indica. E muitas vezes a gente estava iniciando o nosso trabalho, ele não era de um grande profissional. Só que a nossa dedicação, sim. A gente tinha vontade, a gente queria fazer, a gente queria viver daquilo ali. Era o nosso sonho, a gente queria abrir uma empresa e viver daquilo. Então foi aí que começou a gente correr atrás. E aqui, pessoal, como eu falei para vocês, a Lagoa foi um lugar que muitas vezes a gente se deparou aqui nesse parque, a gente se deparou pensando, será que foi uma boa escolha, né? A gente ter ingressado nesse ramo, visto que às vezes a gente trabalhava uma semana e ficava 15 dias em casa, sem ninguém ligar, sem nenhum cliente, nenhuma casa para fazer. Então a gente ficava, né? Eu particularmente, eu vinha pra cá porque eu não queria ficar em casa, né? A minha mãe estava lá, eu tinha 18 anos, então a minha mãe, ainda era responsável por mim. Então pra ela não ficar me cobrando, né? Ó, tu largou lá o que era certo agora e tá aqui em casa. Então eu vinha pra cá, pra Lagoa, eu e meu colega, a gente via, a gente ficava pensando o que a gente podia fazer para conseguir mais trabalho. Então a gente vinha aqui, olhava um para o outro, né, e dizia, ah, cara, será que isso é bom? Daí a gente olhava de novo, não, mas é assim, meu, é assim, vamos lá que dá.
Porque às vezes, galera, tu que trabalha na construção civil, alguém que tá me assistindo aqui sabe, às vezes uma semana de trabalho tua, cara, é mais que um mês de uma pessoa que trabalhava numa empresa. Eu digo por o que eu ia ganhar numa empresa. Então a gente via que valia a pena e que a gente estava começando, então isso era um começo. Então a gente pegava esse cortezinho, que era do pai dele, e a gente saía de novo, de obra em obra, batendo ali, até a gente conseguir alguma coisa. E a gente sempre conseguiu. A gente nunca ficou um mês parado. A gente ficava 15 dias, mas um mês a gente não ficava. A gente conseguiu alguma coisa. Então, foi assim. Daí, nessa caminhada, nessa jornada, foi mais ou menos uns 5, 6 anos nessa corrida, né? Atrás do trabalho. E nesse meio tempo, né? Eu e meu colega, cada um seguiu o seu destino. Eu continuei no ramo da construção, ele foi para um outro ramo. Graças a Deus ele também está muito bem sucedido. Então a gente começou. Daí eu fui, agora eu vou sozinho. Daí foi onde é que eu vi que para mim continuar nesse ramo, que era um ramo que no início, lá no começo eu nem gostava, que eu vi assim, que para mim permanecer nesse ramo, eu precisava melhorar. Eu olhava, hoje o Instagram ele mostra muito, né? É uma rede muito boa para tu ter o conhecimento. Eu comecei a ver que para mim continuar nesse ramo eu queria ser diferenciado. E para mim ser diferenciado eu precisava estudar. Foi aí que eu comecei a estudar, buscar o conhecimento. Foi onde é que para mim, particularmente, comecei a ser um pintor empreendedor. Foi onde é que eu comecei a buscar conhecimento, botar em prática tudo que eu aprendo e ver que também que o pintor ele não é simplesmente um cara que bota a tinta na parede. O pintor é como qualquer outra profissão que tu pode ali aprender. Tu vai estar ali, eu costumo dizer que tu vai estar colorindo sonhos, né? Então é o sonho da pessoa, é a casa própria, é o apartamento. Então eu aprendi a dar esse meu trabalho de uma forma que ele fosse satisfatório para mim. E ele só passou a ser satisfatório para mim depois que eu comecei a estudar. Porque assim eu comecei a ser um melhor profissional, eu comecei a valorizar a minha mão de obra. Então aí eu já estava numa posição que eu poderia já começar a selecionar os meus clientes. Então para você que está começando agora, não desanima. Não desanima que todo o começo ele é dificultoso. Mas quando a gente tem vontade, tudo dá certo. Tudo dá certo. Então, como eu já tinha postado lá no Instagram, deixei lá uma palhinha para vocês, para ficar curioso, né? O que seria essa mudança. Então, eu vou estar mudando de país. Agora, se tu quer saber para onde que eu tô indo, o que eu vou fazer e como é que vai ser essa nova etapa na minha vida, então se inscreve aqui no canal, bota aqui no sininho aqui para as notificações vir para vocês e eu vou estar mostrando mais passo a passo para onde é que eu tô indo e o que eu vou fazer.